Bom dia! Tudo bom, galera? Hoje vamos falar então sobre o ato 2 do nosso querido Rei Lear. E agora que eu estou muito prima, de verdade, eu entrei oficialmente na família, eu tenho esse aqui, ó. Apesar de eu adorar a Barbie, como vocês podem ver, e adorar o Fábio Júnior, eles ainda estão me aceitando, então vamos aproveitar antes que me expulsem do grupo. Gente, só treta nesse Rei Lear, mas antes de a gente começar, não esqueça, dê um like, se inscreva no canal e ative o seu sininho. Não deixe o seu sininho, não, ative o seu sininho. E segundo recado, a prima Nani tem algo para contar para vocês. Alguns de vocês já adivinharam, porque vocês são muito ligados, espertos, e ela vai falar um pouco sobre a próxima leitura. Bom dia, pessoal. Eu fui inocentemente atualizar meu Goodreads e teve gente que já viu lá, mas também já estamos nos encaminhando para o fim do mês de julho, né? Já é hora de avisar. Para quem não deduziu, né? Para quem não sabe também que não fez a leitura de Hamlet com a gente, no nosso projeto Shakespeare a gente está sempre lendo uma obra, alternando com uma obra que tem alguma relação com a obra que a gente acabou de ler. Então a gente começou com Hamlet e logo em seguida a gente leu Enclausurado do Ian McEwan. E agora que a gente está lendo o Rei Lear, nada mais justo que, em agosto, nossa leitura conjunta ser o Rei Lear da Steppe. Todo mundo já com o livrinho em mãos. Esse é Aposto. bem fininho, olha, esse vai ser ótimo. Agosto, mês de férias, dá um descanso. A gente vai soltar o cronograma em breve, mas é bem tranquilo, né? Ele é dividido em 31 capítulos, então a gente está pensando em seguir um por dia mesmo, só como base para os comentários, né? Mas, claro, quem quiser ler no fim de semana, fica à vontade. E continue lendo com a gente. É isso aí. As primas já adiantando a próxima leitura aqui, porque os nossos assinantes e nossos companheiros de leitura já estavam ficando curiosos para a próxima leitura. Então agora vamos começar. Hoje é o dia de falar do ato 2 do Rei Lear. E continuamos com muita ação, muitos personagens e muita coisa para comentar, né, Malu? Exato, começamos com a cena 1, já no castelo do conde de Gloucester. Eu vou fazer um intensivo, porque eu vou para São Paulo encontrar finalmente as minhas primas ao vivo e vou aprender um pouco de inglês, como é que se pronuncia com as primas. Gente, eu fiquei impressionada que lá todo mundo tem seu castelo próprio, né? Aqui no Rei Lear, achei o máximo. Os cenários estão se multiplicando. Imagino o que não era na época do Shakespeare esses cenários, mas eu sei que ele deixou uma herança fantástica para cineastas, né? Os filmes são maravilhosos. Eu ainda não vi nenhuma adaptação do. Acho que a gente viu tantas adaptações de Hamlet, a gente ficou um mês, acho que eu vi uns 5 versões diferentes de Hamlet, sendo que uma é aquela de 5 horas. Agora eu não fui nenhuma adaptação do Rei Lear, mas acho que isso aí agora vai ser super bom, porque a gente tem 2 meses ao total, a gente ficou com julho, que já está terminando, mais agosto. Como é bem pequenininho, né? Agora abrir o nosso Rei Lear da Steppe e a gente vai poder ainda ficar trabalhando e comentando essas adaptações. Então, quem ainda não entrou no grupo do Telegram, entre lá, porque ali a gente coloca os links para os filmes, para os vídeos. Toda hora que alguém está se lembrando de alguma referência, alguma coisa nova, legal para colocar. A gente ainda não conseguiu Barbie Rei Lear, mas a gente vai conseguir. Mas o David Copperfield a gente já conseguiu. E então foi isso. Começa ali, voltando aqui a coisa séria, o Edmund entra o personagem novo, assim, eu acho que pelo menos eu não vi ele no primeiro ato, que era o Curran, que ele tá na lista dos personagens como sendo um cortesão. Ele começa o diálogo com Edmund, e o Edmund, mais uma vez, se revela um o super vilão da história, né? Ele quer criar um grande cenário para o pai dele pensar que o irmão, o Edgar, que é o bonzinho, é a Ruth e a Raquel, né? Quem se lembra, quem for da época. E aí ele quer mostrar cada vez mais para o pai, e realmente o pai agora já está convencido que ele é o bom e vai tentar de qualquer forma, como quem não lembra, ele é, né, o filho bastardo, que naquela época não existia essa igualdade, ele não herdava nada e ele está
o pai vai tentar transformar ele em seu herdeiro, que é o grande objetivo dele. Por sua vez, o duque e a duquesa da Cornualha, a Regan, que é a filha do meio, né? Não sei o que é pior, Regana ou Cornualha, né? Cada O Cornualha. nomezinho. A Regana, que é casada com a Cornualha, inclusive eles vão ganhar aquele. Lembra o refrigerante que tinha uma marca de refrigerante? Que os caras faziam uma brincadeira que os nomes esquisitos, a Coca-Cola botava os nomes normais e os esquisitos eram da outra marca. Então eles vão para aquela outra marca. A pessoa é regana em casa com o Duque de Cornualha. Mas isso não é um problema, porque ter um nome assim não é um problema. Não é que eles são ruins, eles são malvados. E o nosso rei, velho, ficou velho sem ficar sábio, resolveu o quê? Dividir. Ele achou que dividindo ele ia conseguir unir, e pelo contrário, dividindo ele só conseguiu piorar as coisas. Ainda mais quando ele colocou o terceiro elemento, que foi retirar a filha sensata, a fada sensata da família, da jogada. E aí ficou essa divisão entre as outras duas filhas da fortuna, mas na verdade elas querem é pegar e tomar o poder. No meio, então, já há notícias, burburinhos, que vai ter uma guerra entre o Cornualha e o Duque de Albany, né? E eles fogem para onde? Todo mundo tem um amigo que tem um castelo, né? Não basta ser rei, tem que ter um amigo que tem um castelo. Tem que ter Então, conexões. tem conexões. Então tá todo mundo lá, virou o castelo da mãe de Lana, castelo do Conde de Gloucester, e no primeiro ato eles vão para lá, chegam no castelo, porque eles estão com medo de serem assassinados. Por quem? Pelo seu irmão, né? Porque irmão de rei é brincadeira, né? Sorte da gente não nasceu rei, não tem irmão que queira. Os irmãos gostam da gente, não querem nos assassinar. E aí passamos para a cena 2. Querem falar mais alguma coisa da cena Não vou 1? comentar, né? Eu tomei conta hoje. Eu vou deixar a Tati comentar esse personagem que apareceu aí, que a gente já... A gente já estava conversando em off aqui. O personagem, o Kuran, né, que apareceu agora. E aí tem uma nota aqui na minha edição, e acho que na edição é de vocês também, que ele só aparece nessa cena uma vez só, e ele... não, só que ele tem um nome, né? Normalmente os personagens que aparecem assim, eventualmente, normalmente não se dá nome, só indica a ocupação deles, né? Qual a função deles na peça. E aí tem aquelas famosas o porquê de ter um nome esse personagem se ele só aparece uma vez. Então aí aqui na minha nota da minha edição tá falando que talvez o Shakespeare tinha a ideia de desenvolver esse personagem mais para frente, por isso que foi dado um nome a ele. E a Nani já falou que também tem outras... já tem outros pensamentos aí para o pessoal da área de literatura ficar viajando e buscando meio eu vi que estudiosos, né? Assim, não dá pra gente falar porque eu não entendo nada disso, mas dizendo que ele entra de um lado da cena e sai por outro, e ele nunca mais aparece. Então isso já demonstra a desordem que estava no reino, que aparece um personagem e some, não tem mais importância para nada. Mas aí, se alguém souber, quiser comentar Se também. alguém quiser comentar e deixar aí por que você acha que ele ganhou um nome, deixa aí seu comentário. E também não podemos esquecer que existem várias versões, né, pelo menos 3 oficiais desse livro, e que 100 cenas foram cortadas, 100 foram adicionadas, então talvez essa teria sido uma fala cortada e foi incluída na versão que o Rodrigo decidiu traduzir, nunca saberemos, pois não iremos estudar fala a fala de todas as versões. Isso Mas aí. também, Malu, falta uma parte importante. Esse cara chega para avisar o Edmund que a Regana e o Cornualha estavam indo para lá, né? E aí chega o Edgar, esqueci do Edgar nessa cena, né? Sim. O Edgar chega lá e o Edmund com muita maestria, né? Porque ele convence o Edgar muito rapidamente a fazer tudo, né? Fala que o pai dele tá chegando para eles simularem uma briga, e aí o Edgar vai embora. O Edmund, esperto, pega e se corta com a espada e fala pro pai dele que foi o irmão dele, né? Afinal, quem ia achar que ele ia se cortar, que foi lá e duelou com ele e fugiu. O pai prontamente acredita, né? E aí depois, juntamente com o Duque, né? É o Duque, o Cornualha Duque,
Duque, É, né? Duque da É, Cornualha. decidem que o Edgar é inimigo, né, dele e coloca a busca por ele, busca para matar mesmo, né? Então ele não é bem-vindo. Se alguém encontrar é para levar ele lá, que ele vai ser morto. E aí nessa cena a gente começou falando de adaptação, né? Duas coisas que eu anotei aqui que me marcaram assim. Adaptação, claro que tem, Malu. Eu só consigo ler esse livro pensando em Succession. Meu Deus. Ah, Como, exato! A gente já como viu uma adaptação, né? Succession. Duas coisas, o Edmundo com o Edgar e também depois que a Regana, ela diz que esse comportamento todo do Edgar provavelmente tem a ver com ele estar andando com os Cavaleiros do Rei, que são agora do rei pai dela, né, que são agora os arqui-inimigos dela e da irmã dela, é a trupe lá do rei, né. Sendo que, assim, em nenhum momento a gente nem viu falar sobre isso, né, do Edgar estar com as pessoas ou não. Então, assim, ficou muito para mim no Succession os filhos realmente manipulando tudo, criando coisas, né, que podem ser verdade ou não, mas muito essa coisa da manipulação, né, em prol dos seus objetivos. Até a gente podia fazer um desafio aqui. Quem é o primo? Quem é O Greg, o primo Greg do Rei Lear? Deixa aqui a sua, a sua dica, opinião. o que você, a sua opinião. Mas é E verdade, também a gente descobriu que o Edgar é afilhado do rei Lear, eu não sabia, não sei se tinha passado afilhado, antes. né? Afilhado, por Então isso que todo mundo que anda com o rei Lear é inimigo agora. Porque daí agora é a caça, eles querem a caça ao Edgar, né? Então agora eles querem se Uhum. vingar. Aí faz lembrar também, me fez lembrar do Hamlet, mas é porque a gente já tem já estamos no Eu segundo lembrei em outro momento também. também, né? a história dos reis tem muito disso na Inglaterra, né? Eles se matando, eles Uhum. trancando um na torre. Então parece, naquela época eu acho que era uma coisa bem, perdoe minha redundância, bem real. É porque, na verdade, o Shakespeare já tinha escrito muitas peças históricas, né, entre aspas, assim, Uhum. e sobre os reinados, né, lá na Inglaterra, e se não me engano, o Rei Lear uma das peças mais da maturidade do Shakespeare, por isso que muita gente Sim, fala que é a melhor e tal, mas então ele já tinha uma certa experiência nesse meio, né, no que ele está descrevendo aqui. E ele era respeitado, inclusive pela realeza, né? Então ele escrevia as peças a Uhum. pedido, inclusive da realeza. Então eu acho que aqui no Rei Lear ele realmente toca e ele realmente aprendeu muita coisa. Que eu acho que se ele fosse escrever uma peça dessa no início, antes de ter escrito essas outras peças mais históricas mesmo sobre personagens históricos, acho que você teria perdido um pouco, talvez o que ele ganhou com essa experiência aqui nesse livro que a gente está lendo agora. sim. Mas eu acho que o Shakespeare, ao contrário do Rei Lear, com a maturidade, ele só melhorou, Uhum. né? Sim. O Rei Lear, e o Bobo, agora passando para cena 2, né? Uhum. Ele vem, ele, não sei se é nessa cena já que o Bobo fala, é uma maravilha as falas dele, né? Não, nessa cena entra o Kent, né? Essa cena é maravilhosa. Essa Nessa cena entra o Kent. E aí, isso aí é tudo de bom. Uhum. Assim, ó, ontem eu mostrei pro meu filho como é legal ler Shakespeare. Disse pra ele, mostrei todo o xingamento. Uhum. Claro que eu não sei, não falei na frente do meu marido, talvez ele não goste dessa parte da minha educação. Não, a nossa prima Dani, beijo Dani, falou que ela estava praticando, né, a leitura em voz alta e o filho dela, ela tem um filho que é leitor também, ele lê com ela. Eles leram até Aham. Moby Dick juntos. Ah, que legal. E ele ouviu ela lendo essa parte e começou a rir, ficou interessado. Eu falei: "Não tem forma melhor de despertar o interesse de uma criança para um livro desse, né". Eu Não tenho sei. como meta de vida agora decorar esse parágrafo. É muito bom. É muito bom. Estou Mas vamos citando Shakespeare. é, como dizia Shakespeare, e aí você xinga a pessoa em 10 linhas. E o que Não, acontece? e O Kent, que é do Tim Rey Lear, cara bom, do bem,
que é não, nem dá pra dizer time Rei Lear, porque o Rei Lear não é bom, né? Mas seria o Tim Cordelia, né? Encontra o Oswald, que é o cara do mal, é o capacho da Regan, né? Da Regan ou Não, de uma das irmãs, né? da, Ele é o capacho da Goneril. da Aí Goneril, eles fazem uma coisa que eu achei muito interessante ali, que ele é a Goneril encarna a vaidade, né? E aí o Kent chama ele de capacho da vaidade, né? E a vaidade, gente, é um dos piores dos piores pecados. Mas vamos lá, deixa as primas E falarem. e no começo a gente vê, né, que como o texto é peça, né, ele vem dizendo que eles entram por lados opostos, então já começa, né, dizendo que são inimigos. E aí o Kent começa a brigar super com o Oswald, sendo que, né, assim, eles diretamente não têm motivo nenhum, mas a gente vê como o Kent é realmente representante, né, do Rei Lear, e para ele o Oswald é da... Nossa, não consigo guardar esses nomes, gente, Cordélia. da outra filha. Não, Não. não é A Cordélia não, Goneril. É, Goneril. da Goneril. Esse Isso. nome é muito feio, meu Deus. Não, os nomes são E horrorosos. até o Oswald fica, né, "Por que me tratas assim? Não te conheço", né, "Pois eu te conheço, gente". Então, assim, eles se viram lá no castelo da Goneril, né, mas, assim, ele não fez nada diretamente pra ele, mas ele ataca ele como uma representação do que é contra o rei, né. Uhum. Exato. E o Kent, não esqueçam que ele estava disfarçado. O Kent estava Sim. disfarçado, porque ele também estava sendo perseguido, né? Então ele Uhum. pensa: "Ah, que esse desconhecido tem contra mim, né?" Mas quando ele E briga com aí o Oswald lá na primeira vez, ele já tá disfarçado. Porque ele já tá, ele já é a mesma ele já é pessoa. ele já é o disfarce dele, né? Porque só lá na primeira cena que ele briga com o rei manda ele embora. E a partir disso ele já é o disfarçado quando ele volta. E aí eu anotei uma parte aqui, né, isso a gente fica vendo as traduções, né, eles sacam a espada e começam a, né, brigar Uhum. ali. Saca, crápula, ou corta o teu pernil em fatias, aqui na tradução da 34. E na do Milô tá: "Ou tuas patas viram picadinho". Ah, e aí eles ficam Ficam nesse trocando. embate aí até que o Gloucester entra, né, e arma as espadas, qual o motivo dessa briga? E aí ele intervém e ele quer prender o Kent, né. E aí nessa hora a Regana e o Cornualha já estão lá, e o Cornualha meio que intervém na briga e na decisão do... Na verdade é o contrário, né, o Cornualha quer prender e o Gloucester acha errado, porque ele acha um desrespeito ao rei, né, prender um Uhum, cara que prendeu o representante do rei é a mesma coisa que você prender o rei, né. uhum, Então fica bem claro que um representa um lado e um outro diretamente, né, na figura, assim, de importância. uhum. E aí o Cornwall insiste e convence que tem que prender o Kent, né. Chega a Regana e fala que não é para só deixar até a noite, é para deixar a noite inteira. Ela vem e põe um castigo maior ainda, né? Como se não Uhum. Sim. bastasse deixar ele preso. Eu gostei de quando o Kent fala com o Cornwall e ele troca todas as palavras. Isso me lembrou um pouco também os personagens do Hamlet, da 34 à página 139, ele fala: "Para não usar meu dialeto que tanto vos desgostou, eu sei, milord, não sou bajulador. Aquele que vos seduziu com uma fala pura foi um puro canalha, o que de minha parte eu jamais serei, mesmo que precisasse desagradar-vos, se me pedisseis que o fosse". E tipo, o outro não tá entendendo nada, né. Eu lembrei do... O O Polônio. Polônio. O Ah, o Polônio Polônio. sempre vem à O mente, né? Po o Polônio enrolador. Eu gostei também que ele diz, o Cornwall quando tá discutindo com o Kent: "Escuta, tu não tem respeito por mim, né?" Óbvio, né, não tenho, né. Ele não fala isso, ele fala: "Sim, mas a raiva tem as suas prerrogativas." Ou seja, posso falar isso, eu tô esquentado, a raiva tem as suas prerrogativas. Uhum, Hã, e tem uma nota de rodapé ali que eu achei bem interessante também na edição da 34, que falando dos aspectos temporais, né, que Hamlet a gente também tinha aquilo, ele era do ano tal, mas ele fez uma faculdade que só foi existir muito tempo depois. Ele uhum, ia na faculdade que foi uhum. inaugurada 2 séculos depois. Aqui a Sim. gente tem uma dúvida, né, ele se tá na idade do bronze, porque ele faz referências a Stonehenge,
Uhum. ou se tá na Idade Média, porque ele faz referências a Camelot, a lenda do Rei Camelot, Arthur e tal. E essas coisas são tão inglesas, né, como a Inglaterra tem uma cultura rica, né, que eles Uhum. falam essas coisas, são coisas que a gente alguma vez na vida estudou, aquelas pedras que ninguém sabe de onde é que viram, né. Então a gente consegue se situar. Isso a literatura tem de fantástico também, tu te situa naturalmente, historicamente, porque essas coisas vêm, né, e essas literaturas que a gente lê muito, tipo inglesa, hã, a gente acaba sabendo da história, porque volta e meia ela é citada Uhum. em vários períodos, em várias, períodos, em vários livros de diferentes períodos, né, da literatura inglesa. E aqui temos um, né, e o Shakespeare sempre fazendo essa salada. Então, assim, não acusem as primas de fazerem saladas, porque isso era feito desde a época de Shakespeare. Como faria Shakespeare. E aí essa Hã. cena encerra, com Kent trazendo uma carta da Cordelia dizendo que ela vai retornar e vai resolver todos os problemas, né. Cenas Sim, dos próximos capítulos. pelo menos é o que ela acha, né. Sim. É. E na cena 3 é uma cena bem curtinha, quem leu essa meta de uma página ficou feliz da vida, que é só o Edgar num bosque, né, no meio da mata, se disfarçando, né, porque ele tá sendo procurado, então esfrega a lama do rosto, fica nu, dá nó nos cabelos como um elfo. E foi nessa parte que eu lembrei do Hamlet. Fiquei Uhum. pensando se ele não tá querendo se disfarçar ou se fazer de louco igual o nosso príncipe, Uhum. né. Sim. Ele É, fala: "Encenando horrível espetáculo". Aí eu: já vi esse filme". e eu não me lembro se eles chegam a citar esse hospital em Hamlet. Volta e meia ele é referência em livros, acho que deve ser um hospital que funcionou durante muito tempo, esse tipo, um hospital psiquiátrico, né. Então, isso eu ia falar agora, a questão da referência do tempo, tem esse hospital, né, também também tem a nota aqui, e acho que, se não me engano, a gente já viu referência desse hospital no David Copperfield, que é na nossa outra leitura. Se não me falha a memória, acho que no Isso, Hamlet não, mas no David Copperfield, acho que com certeza tem alguma referência, sim. E, se não me engano, tá? Mas se não foi no David Copperfield, é alguma outra leitura recente que ao menos eu fiz. Que a gente fez. Porque eu lembro de ter anotado e quando eu vi aqui eu falei, mas depois eu vou procurar e a gente comenta até depois ou no próximo vídeo aqui do Rei Lear ou do David Copperfield mesmo. Talvez naquelas sim. descrições da cidade de Londres, um pouco antes lá na nossa meta do Uhum. David Copperfield, Uhum. acho que foi lá talvez que tinha também essa. E se não me engano, eu não vou, depois eu vou confirmar. Talvez na Virginia Woolf também tenha tido, na Mrs. Dalloway também tenha Mrs. tido alguma Dalloway. referência lá também. Então fica aí, só eu É que sei a que gente, tem em algum né, a gente lugar. tá vivendo muito em Londres, né. Então. A gente tá, né. A gente tem que fazer essa viagem. Ai, comenta aqui, Marizinha, se você sabe. Isso, você sabe, comente aí. Quem fez as leituras aí com a Será que vai gente, comenta aí. entra Edgar, sai Edgar, Ai, no Edgar. final. Ele só entra para fazer a cena, para mostrar a insanidade. Eu achei legal a E fala aí dele, achei bem interessante a escrita aqui, dele falando. Mas vamos lá, já que a cena é curta, vamos sim. para a próxima cena. Não, é que é uma cena curta, mas que se a gente for analisar e fazer toda é que tem que mandar para um psiquiatra, sabe, tipo, é uma é fantástico, né. Uhum. Você estaria salvo com frieza dentre todas as mais baixas e distorcida figura que alguma vez a penúria desprezando a humanidade, essa coisa, né, de onde vai o limite, onde é o humano e onde é a loucura e onde e aí vem Hamlet inteiro. Pois é. Por isso que essa peça é tão venerada, né. É. Tem muita coisa em pouca coisa, assim, essas peças mais antigas dele, e essas Essa- tragédias a gente tem que pular para uma comédia, guris. Mas sabe o que eu Vocês estão acho me E enganando. como essas cenas intermediárias, assim, porque tava lá aquela ação, tudo, com vários personagens, e sempre tem alguma cena que corta fazer um monólogo, alguma coisa, né? E normalmente essas cenas
são mais profundas. Que daí parece que é aquele momento de se pensar e que o personagem realmente faz tá ali para fazer uma reflexão. E sempre tem uma frase de impacto, né? No Hamlet a gente tinha o to be or not to be, aí ele faz depois ele faz todo um discurso, e aqui ele termina com a frase, eu não sei como está na tradução aí, mas aqui está assim em inglês: That's something yet, Edgar I nothing an. Então ele depois dele fazer de tudo que ele, né, ele não é mais ele, não sei o que lá, e aí ele termina com uma frase de impacto. E então acho que são cenas para dar uma quebrada na agitação, né? E aí depois volta pro agito de novo com os personagens e com a ação. Mas eu acho bem legal. Esse aí Ah, é o solilóquio, né? É bem o Isso, To Be or Not To Be. To Be or Not To Be. Eu ia é. falar que é spoiler, mas como os nossos primos já estão adiantados no ato 3, quando sair esse vídeo, ele termina falando isso, né? Eu vou ler a tradução, Tati, um pouquinho Tá. só antes. Ele fala: algum valor ao pobre Tom eu dou, e ao pobre Turligod. Tem uma nota aqui, que são apelidos genéricos dos pacientes desse hospital. Uhum. Pois, como Edgar, nada é o que sou, na Bom, tradução da 34. é. Então é um pouco do To Be or Not To Be, e ele faz referência a personagens que não estão na lista de personagens, mas que a gente vai ver no próximo ato, que são doidos, né, são desse hospital. Mas aí deixa para o próximo vídeo. Mas eu gostei também, Página- apesar de ser uma página bem... tem bastante essa, coisa, né. essa frase que a Tati falou e depois a Nani falou, tá na 149, é uma das grandes da obra. 149 dessa edição. É que eu sei que a maioria dos primos está nessa edição, né? Uhum. Mas eu até comentei, eu não marquei aqui, eu comentei não, eu postei lá no Insta depois que a Malu postou que ela comprou que a gente tá lendo no Kindle também, a do Milor. É muito boa, ainda mais a gente que gosta de ver o original e tal, mas para quem nunca leu ou tem medo de ler, a do Milor é sensacional. Ah, E teve uma frase na do Rodrigo que eu li, eu não entendi nada, eu li, voltei, li de novo, eu falei: "Deixa eu ver como tá a do Milor", e tá muito mais fácil, assim, tá muito mais fluida, né. é que, essa aqui não tem como não gostar, né? Muito boa. E eu acho que o Milor também, ele já era um autor, ele já era um cara bem, como é que a gente diz? Super bem conceituado, assim, e ele tinha essa licença poética, assim, eu acho, para fazer isso, né? E outra coisa, a proposta, né? Porque eu acho que essa aqui é uma proposta mais acadêmica, né? Mais estudiosa, mais de chegar na raiz da coisa. E aqui a proposta é fazer uma peça para ser encenada, né? Como o Milor fez magistralmente. Eu acho que todas vale a pena comprar. Fora que é super barato, não quero puxar a lenha para minha fogueira, porque eu não ganho nada, tá? Eles são gaúchos da LPM, mas não são da minha família, eu nem conheço pessoalmente, eu sou tão cliente quanto qualquer outro. Mas eu acho que vale muito a pena, o preço é bom e o texto, ou baixar no Kindle, né? O preço é super bom e as traduções do Milor são geniais para ler, assim, ler as duas, né? Ler nesse estilo primas que a gente sabe que tem muita. Nós não somos as únicas loucas. Não. Mas, usando os novos nomes, nós não somos os únicos tons. É. Sim. Bom, Vamos para a última Ah, cena, que é bem longuinha, né. vamos. é, Chegam os nossos personagens. então, em frente ao castelo da mãe Joana, castelo de Gloucester, que antes continua, dormiu preso ao cepo, né? Entra o rei Lear, o bobo, assim, agora sim a coisa começa a ficar boa. Entra o bobo, o genial bobo, e um fidalgo, que não é aquele fidalgo que estava da outra vez, né? Quando o rei descobre que o Kent tá lá, né? Tava preso ali, né? E aí ele fica indignado e tal. Primeiro o Kent que tá bobo, né, fica ele e o rei Lear. Fica, Não, sim, digo que não, digo que sim. sim, Uma página inteira. Por Júpiter, juro que não, juro que sim. Juro que sim. sim. E o rei Lear tá brabo, fazes da missão o teu passatempo. Sim. Digamos que eu tô aqui preso no cepo, não tenho nada a perder. Pelo menos o entretenimento enquanto eu tô aqui. Tô aqui preso no cepo. Aí chega o bobo declamando, né.
Essa parte tá ótima na tradução do Milor, né? Não sei se a Malu tem aí mais Ah, fácil. Nossa, Foi muito tenho. boa. Deixa eu pegar, Aquele pegar aqui. Fathers That Wear Rags. uhum. Eu lembro que quando eu li, eu até anotei a da tradução também, mas eu não tô com ela aqui. O Rodrigo manteve a rima também. Ficou muito bom. É, essas questões também, né? Tipo, o tradutor, ele tem que fazer escolhas, né? Não adianta, Sim. ou ele mantém a coisa original, ou faz uma criação em cima, né? E outra coisa que eu acho que o Milor fazia muita criação em cima das coisas que o país estava passando na época, né? E vamos combinar que não mudou nada. Infelizmente. Não mudou muito. Está sempre mega atual, né? O texto. Ah, mas vamos lá, a tradução do Milor, do que o Bobo fala, né? O inverno ainda não acabou se os gansos selvagens vão nessa direção. Pai que anda esmolambado, o filho é cego, o desgraçado. Mas se tem o burro do dinheiro, o filho é quem o vê primeiro. A fortuna é puta nobre, nunca abre para um pobre. Seja como for, este ano tuas filhas vão te dar mais dolores do que dólares. Muito bom. Muito bom, é. Bom, né? O Milor foi genial, né? Sim. Uhum. Essa é uma tradução muito atual. Pouco importa que lá Quando... naquela época nem tinham descoberto os Estados Unidos, porque já tinham, quer dizer, já tinham, porque, na real, ele fez uma coisa super shakespeariana aqui. Uhum. Ai, muito boa. Tem várias que a Muito dele tá bom. muito melhor, assim, que Tá, fala mais com a gente, né? sim. Exato. Tá muito bom. A tradução tá bem legal. Bom, o bobo nessa cena, como sempre, é o rei, né, da cena. O rei Sim, no sentido de que ele é o ele se. rei É, e o rei é o bobo, também como exatamente. sempre, né? É. Mais pra frente, quando, né, já passou essa. Ele fica lá se inteirando, né, do que aconteceu com o Kent, ele explica que ele foi preso lá, quem colocou ele fala quem colocou, né? Uhum. E aí ele fica, né, revoltado, porque foi o Gloucester deixou, né, e o Cornwall botou ele lá, e ele fica querendo, né, chama o Cornwall e a Regana que eu quero falar com eles. Aí o Gloucester vai lá, eles dizem que já se retiraram para dormir, que não vão, e aí ele fica mais irritado ainda, né? Como assim? O rei tá chamando, eles não vão ouvir? E aí o rei, quando vai falar, também depois anotei, né? Ele veio, ele que meio que vira o bobo, né? Ele chama a filha de furúnculo, pústula, um monte de coisa. Sim. É, o É, Shakespeare tava empolgado para falar, para xingar os outros um nessa furúnculo peça. estufado. Sim. Que horror. Mas não para quem interpreta e tem que falar esse monte de coisa e sem Sim. Já não ia dar pra ser um gente, grande né? ator. Não, não. Eu ia ter acesso a riso no meio do palco e não ia conseguir Sim. parar. Não. E aí a Goneril Assim, vai pra lá e eles ficam, né, ela e a irmã ficam assim, né, não, você vai morar de volta com ela, não, eu vou pra casa da outra, não, você vai de volta pra ela. E elas ficam botando várias condições, né, essa é uma coisa que eu anotei também, legal. Uhum. Que elas falam, eles disse, né, que a condição dele era ir com uns 100, a comitiva dele lá, de 100 caras, né, Uhum. ajudantes, sei lá. E aí a uma diz que não, que ele pode 25 no máximo, e a outra diz que na verdade nenhum, que ele não precisa de nada disso. E aí tem algum momento que ele comenta aqui, né, que tipo, um velho não pode ter seus caprichos, sabe? Ele quer ter isso, não é que ele tem necessidade, mas ele tem direito a ter os caprichos dele, né? E esse ato, essa cena toda, elas ficam colocando como ele tá velho, né? Isso também me lembrou Succession, tipo, tá velho, você exato. já não tem mais capacidade. Em um dia, né? Ele passou para ela, você já não tem mais nenhuma capacidade de gerir esse reino aqui, né? Uhum. É. No momento que ele dividiu o dinheiro dele, elas não estavam mais nem aí, né? A única filha que estaria, ele tirou da jogada. Então, é, é muito isso, né? E pessoa, não é que ele perdeu a razão de uma hora para outra, é que ele perdeu o dinheiro, ninguém mais respeita ele. Uhum. Ou não se sabe, né? Que momento que ele perdeu a razão e que momento que ele perdeu o dinheiro, e que momento que ele fez esse juízo de que se ele
desse dinheiro para essas duas canalhas, ele ia continuar sendo respeitado. Não, não adianta, ele manteve o título, manteve tudo, mas o que manda ali é justamente aquilo que ele entregou, né. Uhum. Por E isso ele que o rei é o bobo. segue com segue com a linha de pensamento, né. Ele fala que ele pra Gonerill: "Irei contigo, teus 50 já são o dobro de 25 e teu amor é 2 vezes o dela". Ou seja, ela ama o Uhum. dobro só porque ela deixou ele ter o dobro Sim. de não consigo a palavra, de funcionários. Mas, Sim. o engraçado é que ele, né, a gente vê que as filhas são falsas e desde o começo são, né, meio falsas com ele quando vão falar do amor e tal, porque elas já estão interessadas, interesseiras, né, com coisa. E no caso aqui ele também, ele tá demonstrando, daí eu até anotei aqui, dá para ver da onde vêm as filhas, dele ser falso também, porque Uhum, dele ele vai falar: "Então eu vou aonde eu posso ter mais gente comigo", né, então ele fica trocando, assim, aonde ele vai ter mais vantagem também. Se uma filha falou para ele: "Não, aqui você não vai ficar com nenhum, se você quiser você vai lá", e então dá para ver que ele é falso também com as filhas nesse sentido, uhum, para garantir uma coisa que ele quer, né. E nessas falas das filhas de que ele já está, né, que ele já está velho, que ele devia, ter mais, discernimento do próprio estado dele, de que ele já não, né, não pode, já não tem que fazer mais nada e tal, elas ficam toda hora degradando o pai. E só que ele, ao mesmo tempo que eu vi aqui, parece que meio bipolar, né, uma hora ele tá todo cheio de que ele tem que ser respeitado e tal, e tem as outras horas que ele começa toda aquela, aquele: "Ah, eu tô não quero enlouquecer, né, não quero ficar enlouquecer, não uhum, sei o quê". Então, para mim ele parece as filhas ficam colocando lenha na fogueira para ele se sentir mal, e ele ao mesmo tempo também vai de um oposto ao outro, assim, em pouco tempo, uma hora, tentando bajular uma filha ou outra para tentar ou ficar com ela ou para tentar ter mais homens, e na outra também, se acusando de estar enlouquecendo e de toda hora querendo negar que ele esteja enlouquecendo, né, falando: "Não quero enlouquecer", e tal. Então dá pra gente ter uma ideia de que ele tá bem transtornado, né. E eu acho que é esse o final, assim, da cena, né, um transtorno uhum. que daí, agora a gente fala como que termina aqui a a cena, mas é bem, me passou a imagem bem transtornador mesmo, essa última imagem que a gente tem deles lá, de todo mundo e o próprio rei. É, mas é Sim. bem aprendi em Succession, né. O cara tá ficando velho, mas ele não quer abrir mão do poder dele, e ele mesmo se questiona realmente em alguns momentos, mas a vida inteira ele fez com elas o que elas estão fazendo com ele, que é Uhum, manipular eles para o todos se manipulando para o seu, próprio interesse, né. uhum, Então Sim. ele fez com elas e elas fazem com ele da mesma forma. É o mesmo questionamento que a gente vê aqueles em Succession, aqueles personagens horrorosos. Aqui ele ainda tem a gente ainda não viu as reações da Cordelia, que parece que vai ser um personagem que se salva, né. O que não Uhum. acontece em Succession, não tem uma pessoa, Nenhum. é tudo uma gente horrível, né. E claro, isso é fruto, a Mas pessoa ter exatamente. essa falta, assim, é porque ela não teve, ela acaba sendo aquilo que ela recebeu, né. uhum. E aquelas crianças já, os adultos, mesmo tendo uma mãe, a gente vê que a mãe também era as poucas cenas que aparece a mãe em Succession, também não é uma pessoa assim, tipo, tá, não era É. tão horrorosona quanto o pai, mas não foi uma pessoa para eles serem diferentes do que eles são, né. E aí acabam Uhum. atraindo também umas pessoas horrorosas, né, porque, gente, é muita violência. Aqueles diálogos com falta de diálogos de Succession, é um troço assim. Mas é exatamente aqui, né, cada um quer o seu, até os maridos, né. É. Exato. Quem é que vai se aproximar de uma pessoa que é do mal? Uhum. Eu tô apostando as fichas que o rei da França é legal, porque ele quis ela de qualquer forma e ela, pelo jeito, é a nossa, a cor Heroína? a Cordélia, será que é a nossa heroína? Ou não? Vamos saber Vamos nas cenas dos próximos atos, ver. nas cenas das próximas cenas.
E tem questão ali que ele traz da histeria, que é uma doença Ai, feminina meu durante Deus! Ainda bem que você séculos. lembrou. Verdade. Foi isso, né? Aham. E agora eu não sei como é que Freud tratava disso. Marilda! Marilda! Comenta aí, Marilda. Eu acho que Freud também tratava como uma doença feminina, assim. Que o ataque histérico é o ataque da mulher. Sufocamento pelo ventre materno, página 157, a nota 8 de 34. 157, nota 8. Isso. Ele fala bem no início ali, né? Ah, como a histeria sobe ao meu peito. Histeria passa, desce, tristeza montante, teu lugar é lá embaixo. Onde está essa filha? E aí vem a nota 8 ali no final. Aqui a gente precisa de uma interpretação psicanalítica. Uhum. Precisamos Vamos solicitar. de uma Vamos sessão solicitar consultoria. com a Marilda. Então, e é o único momento na peça que ele comenta da mulher dele, né, da esposa dele. Quando ele tá conversando com a Regana lá, e ele fala que ele faz menção à mulher dele e à mãe dela, né? I would divorce me from thy mother's tomb. Então, é a única referência à mãe e à esposa, né, aqui no caso dele, na peça toda, é a única referência, porque a gente fala assim, tá, tem ele, as filhas, e não se trata, né, da mãe ou da... O bom o bom e o ruim é que as cenas dessa desgraceira é que o intervalo lúdico também é uma desgraceira, né? Também é uma coisa para se pensar, assim. Uhum. Não é só engraçado. Gente, precisamos de intervalos lúdicos melhores. Graças a Deus que a gente tá com o nosso Davidzinho numa fase boa, né? Chega a tempestade, né? E todo mundo Sim. se fecha lá no castelo. E o rei tá tendo lá toda aquela confusão dele mental de que ele tá ficando maluco ou não, né? O rei. Só decidem trancar ele. Ele tranca ele pra Vou fora, né? cortar esse fim todo que vocês estão aí fazendo suspense. Sim. Não, então ele sai e ele fica. O rei, na verdade, fica lá e todo mundo tranca ele pra fora, né? Sim. É por isso que eles trancam ele e se trancam no castelo, aí sai todo mundo de cena. E aí, no final, depois que eles discutem isso, né, 50 é o dobro de 25, ou você me ama mais, não ama mais, quem precisa de 25? Porque realmente ele vai morar lá, como disse a Malu, num dos 37 castelos desse cenário. Vai ter gente para servir ele o dia inteiro para tudo que ele precisar, mas ele fala, né, não é questão de precisar. Até os mendigos mais velhos possuem sua miséria algo de supérfluo. Isso me chamou bastante atenção mesmo, né? Porque realmente, né, não é necessidade, ainda mais quando chega num determinado ponto da vida, são coisas que você quer ter, entendeu? Entendeu, né? Não é que eu preciso de tanto livro, eu quero ter. Já li, mas eu quero que eles fiquem aqui. E aí ele se irrita e sai, vem a tempestade, né, todo mundo se fecha no castelo, e aí eles decidem, a culpa é dele, se ele quer sair, ele vai sair, né, a Goneril fala: "Agora deve sentir o gosto de sua loucura". Aí a Regana fala: "Eu receberei ele sozinho, mas nenhum único seguidor", então ela também tem os seus caprichos, né. E aí o rei sai, e eles decidem fechar o castelo e todas as portas. Se ele quis sair, ele quis sair. Boa sorte aí na tempestade e acaba assim, né. Ela fechando o velho pra fora, coitado. Bah, quanto amor nesse coração, né? Exatamente. Bem tempestuoso o nosso final. Bem tempestoso. E aí ficamos E a noite chega, ou para o seja, próximo capítulo. maus presságios. Será que ele vai encontrar? Ai, pobrezinho. Coitado. Pobrezinho. Essa capa aqui, eu falei super bem, agora vou falar mal um pouquinho, tá horrorosa, né? Parece Será que aquele um no meio da tempestade? Será que é um spoiler do capítulo 3? Pode. Pobrezinho do Rei Lear. Então o próximo ato 3 tem cadê o Milhares cronograma de aqui? cenas. 7 O ato cenas. 3 tem 7 cenas, né? Acho que os 2 próximos atos têm 7 cenas. Isso. E aí a gente o vai pro último é último, curtinho. que é curtinho. Então vamos seguir na nossa leitura. Tô gostando. Também. Tá bem gostoso. Não, é muito bom, né?
Gente, Shakespeare é muito bom, e é bom que tem tanta coisa que a gente vai poder nos acompanhar por muitos, muitos anos. Sim. Sim. Isso aí. Então nós nos vemos. Acho que no próximo ato, acho que devemos vir todas com o bonezinho preto do Logan. Ah! Porque a tempestade vai pegar. Então, proteja os Gostei. cabelos. Combinado. Temos uma semana para Combinado? encontrar um boné preto. A missão do final de semana. Se não tiver o seu bonezinho preto, providencie. Nada de rosa essa semana. Sim, a Barbie passou agora. Vamos vir de Kendall. A Barbie ainda não mostrou que é um clássico, ela não sobreviveu aos séculos como. Nossa, coitada! Mas ela está a caminho. Tá a caminho, tá a caminho, tá a caminho. Força feminina tá chegando pra ficar. Gurias, muito Então, obrigada aí pela parceria. Então nós nos Obrigada. Um beijo, pessoal. Daqui uma semana. Até o Davezinho. Até. E daqui a uma semana nós estamos aqui para falar de novo do nosso Rei Lear. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.